Fala pessoal, hoje eu vou ensinar como montar o 2x2 racha-cuca, tá? Um puzzle aí, um quebra-cabeça muito legal de montar. Ele é realmente um cubo mágico 2x2, só que aqui dentro ele tem, né, esse racha-cuca de 1 até 4. E eu demorei um pouquinho para aprender, porque o único tutorial que eu achei foi um tutorial gringo e o cara já era muito bom. Então ele fazia muito rápido e eu demorei para pegar, porque ele falava, mas fazia muito rápido. Então eu vou tentar fazer algo mais básico, mais simples, para quem está começando agora, tá? Esse meu cubo aqui, a peça buffer, a peça que eu tenho que tirar é o 2, dá até para ver que tem aqui, ó, no cantinho do 2 um espacinho para eu poder tirar. Então, ó, tirou. Aí agora a gente vai poder, né, mexer à vontade todas as peças do racha-cuca. Bom, o que a gente utiliza aqui para montar esse 2x2? Você primeiro tem que saber resolver o 2x2, tá? Então, partindo do pressuposto que você já sabe montar o cubo mágico 2x2, para resolver o racha-cuca a gente utiliza duas formulinhas, tá? A primeira a gente vai utilizar aqui com a mão direita e a segunda é um espelho com a mão esquerda, tá? Então, super simples. A primeira, o que ela faz, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então tá aqui, ó, 1, 2, 3, 4. A primeira, ela vai trocar essa peça com essa peça, tá? As duas, elas sempre trocam as de baixo, tá? Mas essa primeira que eu vou mostrar, ela pega essa peça que está embaixo na esquerda e gira para a esquerda, tá? Então esse 3, no fim, né, da fórmula, ele vai estar girado. Então qual que é a fórmula? R, U, R'. Aí quando você abaixa, você desliza o 3 para cá. Então essa peça que está aqui, ela entra nesse lugar. Aí você volta. R, U, R'. Tá? R, U', R', desculpa. Então o que aconteceu aqui? O 3 girou, né? Então o 3 que estava assim, ele girou para a esquerda. E o 3 e o 4 trocaram de posição. Tá? Vou fazer mais uma vez aqui para vocês. Ó. O 3 está aqui, é ele que eu quero girar. Se ele vai girar para a esquerda, ele vai ficar agora de ponta cabeça, tá? Então, de novo, deixa esse espaço vazio aqui, R, U, R', desliza, R, U', R', tá? Agora ele está de ponta cabeça. E, novamente, sempre que você faz essa fórmula, essas duas peças elas trocam, tá? Então, eu vou fazer mais duas vezes para ele ficar certo. Então, eu girei mais uma. Se eu girar mais uma para a esquerda, ele vai ficar na posição correta. Então, pronto, tá? Essa é a primeira fórmula. R, U, R', desliza, R, U', R'. E a outra é o espelho com a mão esquerda, tá? E aí, para fazer com a mão esquerda, o slot vazio tem que estar aqui em cima. Bom, pessoal, o interfone tocou, então eu tive que dar uma pausa. Mas agora, a fórmula com a esquerda, tá? O que ela vai fazer? Ela também vai trocar essas duas peças e vai girar a peça agora da direita aqui embaixo. Então, a fórmula com a direita, ela gira essa peça. Agora, a fórmula com a esquerda gira essa peça aqui, tá? E ambas trocam as duas peças aqui de baixo. Qual que é essa fórmula? É L', U', L. Aí você desliza agora essa peça para cá e volta. L', U, L. Ok? Então, o que fez? Ela pegou esse 4, que o 4 estava aqui e o 3 estava aqui, então trocou, ok? E também o 4 que estava de ponta cabeça girou para a direita. Então a fórmula com a direita, ela gira para a esquerda, e a fórmula com a esquerda gira para a direita. Foi assim que eu decorei, tá? Então aqui falta só mais uma, ó. O 4 está deitado, ele precisa girar para a direita, então eu vou usar a fórmula com a esquerda. Então eu deixo ele nesse cantinho, aí L', U', L, trago para cá, L', U, L. Aí voltou e essas duas peças trocaram e o 4 voltou para a posição dele, tá? Então são só essas duas fórmulas que a gente precisa saber, com a direita e com a esquerda. Lembrando que com a direita o buffer tem que ficar aqui, né? O espaço vazio tem que ficar na direita, e com a esquerda o espaço vazio tem que ficar aqui na esquerda, ok? Então eu vou embaralhar aqui, tá? Você, quando for embaralhar esse cubo, você não pode só embaralhar a parte de fora, porque senão a parte de dentro ainda está toda certinha, ó, laranja com laranja, branco com branco. Então você também tem que embaralhar aqui, ó, tá? Eu não vou embaralhar tanto, porque eu não quero que fique tão difícil assim, para o vídeo não ficar tão longo, tá? Ó, embaralhadinho, ok. Não tá tão embaralhado assim, mas só para realmente não ficar um vídeo muito longo.
Aí o que, que a gente tem que fazer no começo? Tem que montar o 2x2 normal, tá? Então eu vou montar aqui pelo método que eu monto 2x2 mesmo, tá? Que é meio que o CFOP. Pronto, 2x2 resolvido, tá? Como eu falei, não embaralhei muito bem, né? Então tem, ó, esses dois aqui estão certos. Mas, enfim, é só para fazer o tutorial mesmo. Como que eu aprendi, né, pelo tutorial que eu vi? Primeiro, a pessoa ela começava com o amarelo, tá? Não sei se tem outra diferença se você começa por outra peça, mas geralmente como a peça que a gente tira é do branco, deixar o branco pro fim é o ideal, tá? Então, eu começo com o amarelo, aí depois eu vou para as laterais, né? Então esses dois estão resolvidos, ótimo. Aí faltam resolver esses dois. E aí, por fim, eu vou no branco. Então, para começar aqui no amarelo, o que, que a gente tem que ver? Aonde estão os outros amarelos? Os outros estão aqui, tá? Outra coisa que eu geralmente, né, vi nos tutoriais é que as pessoas elas determinam uma face para ficar no topo. Então, se eu vou fazer o amarelo aqui, deixo o vermelho no topo e aí o vermelho é meio que o seu topo, porque aí se a gente utiliza outra, a gente pode às vezes começar em outra forma, tá? Então eu deixo aqui o vermelho aqui no topo e eu vou colocar todos os amarelos aqui, tá? Os dois estão aqui em cima, então a gente vai utilizando esse slot vazio para pegar as peças, ó. Peguei aqui uma, aí tem a outra aqui, ó, tá tudo amarelo aqui, aí agora a gente vai cuidar da orientação e da ordem, tá? Então, 1 e o 3 estão na orientação certa, eles estão para cima, agora o 2 e o 4 estão, né, de ponta cabeça. Aí o que, que a gente faz aqui? A gente utiliza aquelas fórmulas que eu falei para vocês. Aqui, o que, que eles precisam? Eles precisam girar duas vezes, então eu posso usar tanto a fórmula da esquerda quanto a da direita, porque eu tenho que fazer duas vezes de qualquer forma. Então eu vou trazer aqui, ó, e fazer a fórmula da esquerda, por exemplo. Ok? Aí girou uma vez, só que a gente quer que ele gire outra. Por enquanto eu tô fazendo só o 4, tá, guys? Então eu vou fazer mais uma vez para ele girar duas vezes, tá? Então, ó, por exemplo, o 4 já entrou aqui no lugar certinho. Agora a gente tem que fazer o 2. O 2 está de ponta cabeça. Então não adianta eu só trazer ele porque ele fica de ponta cabeça. Então eu tenho que pegar ele. Deixa eu ver se eu preciso cuidar desse 4 aqui. Para não ficar bagunçado. Acho que dá pra gente fazer assim mesmo, não tem problema. Eu vou fazer agora com a direita, tá? E lembrando, né, se o 4 ele tá certo, eu não posso colocar ele aqui embaixo, porque senão, quando a gente faz a fórmula, essas duas peças trocam. Então eu deixo ele lá em cima e vou fazer a fórmula da direita. Então, R, U, R', aí desliza, R, U', R. Aí o 2 já virou, mas ainda falta mais uma volta. Então eu boto ele de novo aqui nesse lugar. Só que ó, agora quando eu fizer isso, vai trocar essas duas. Então, eu tenho que ficar esperto nisso. Tá? Pronto, ó, 1, 2, 3, 4. Certinho. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Faltam essas duas e o branco no fim, tá? Eu vou começar aqui no verde, que tá mais fácil. Então eu deixo esse espacinho vazio ali em cima. Aí eu trago pro verde, pra gente poder manipular. Aí agora, se eu trouxer aqui, ó, fica tudo certo, só que esse 4 tá invertido, tá? Então, ele tem que virar para a esquerda. Se ele vira para a esquerda, eu uso a fórmula com a direita, tá? Então, vamos colocar ele aqui embaixo, que é o lugar que ele tem que ficar. Ele tem que ficar aqui embaixo. Aí eu uso a fórmula com a direita. Então, ó, ele já desceu. Só que se eu fizer assim, ó, eles estão na orientação certa, só que tá 1, 4, 3, 2. Aí o que, que a gente tem que fazer aqui? Utilizar daquele princípio, né? Porque a gente só tem que trocar esses dois. A gente não tem que girar eles, a gente só tem que trocar a posição deles, tá? Então eu posso escolher qualquer uma daquelas fórmulas que eu falei, tanto da direita quanto da esquerda, e aí eu só tenho que acertar a posição. Então, por exemplo, o que, que aquela fórmula faz? Elas trocam esses dois aqui de baixo e gira essa peça. A gente não quer que essas duas peças girem, porque elas estão certas, né? Tá tudo para cima, tá tudo certo. Mas a gente quer que elas fiquem, né, trocadas. Então eu coloco elas nessa posição, tá? E aí deixo uma peça que eu posso girar, por exemplo, esse branco, não estou mexendo com ele agora, então eu posso girar ele. E aí eu faço a fórmula com a direita. Ou eu posso deixar de um jeito que eu faço a fórmula com a esquerda, tanto faz, tá, gente? Então eu vou fazer com a direita aqui. E lembrando que, por exemplo, eu estou manuseando, né, toda a camada ela está bagunçando, então a gente sempre tem que voltar. Então agora aqui
Se eu fizer essa fórmula, o 2 vem para cá. Aí se o 2 vier para cá, quando eu abaixar, esse 2 ele vem para cá e entra aqui, o 4 vem para cá e entra aqui, tá? Então eu vou fazer aquela fórmula com a direita. Fiz, o 1 virou e essas duas trocaram. Aí agora eu só entro aqui no lugar. Então 1, 2, 3, 4, certinho, tá? Agora vamos pro vermelho, que é o último. E aí depois, né, o último aqui do lado, depois eu vou pro branco. Eu sempre fico verificando se eu não coloco tipo 1, 2, 4, 3, porque isso já aconteceu algumas vezes aqui comigo. Vamos pensar aqui, onde que eu vou colocar. Ó. Beleza, ó, tá tudo vermelho. Agora eu só preciso trocar essas duas peças aqui, porque elas estão de ponta cabeça. E depois organizar, né, arrumar a ordem. Então, para arrumar essas duas, vou arrumar o 2 primeiro, tá? O 2, ele tá de ponta cabeça, então eu posso fazer tanto essa fórmula aqui, ou eu virar aqui e fazer com a esquerda, tá? E como tá de ponta cabeça, eu tenho que fazer duas vezes de qualquer forma. Tá? Então eu vou fazer com a direita, que eu gosto mais. De novo. Pronto. Ó, o 2 ficou para cima, agora falta o 1. Vamos utilizar, ó, fazer um lá embaixo. Pode ser aqui? Pode. Mas vamos fazer com a esquerda, é mais fácil. Ó, pronto. Aí aqui eu só precisaria arrumar aqui. Então, ó, tá tudo para cima, a gente só tem que arrumar a ordem agora, tá? Então esse 1 tem que vir para cá, o 2 para cá, o 3 para cá e o 4 para cá. Como que a gente faz isso? A gente vai mexendo aqui, ó. O 2 tá ali, está certo. Só que agora esse 3 tem que vir para cá. Um aqui. Como eu falei, gente, eu não... Ó, agora 1, 3, agora o 4. Eu não brincava muito com isso aqui quando eu era criança, então eu tenho uma certa dificuldade de, às vezes, ver conceitos básicos para algumas pessoas aí. Tá. Ó, 4 foi pro lugar, agora só falta o 2, ótimo. Ó, só que aqui fica 1, 4, 3, 2. E acabou minha ring light. Agora eu tenho que trocar esses dois. 1, 4, 3, 2, tem que virar 1, 2, 3, 4. Então a gente faz da mesma forma lá, ó. Eu vou utilizar esse daqui que eu posso girar à vontade. Vou colocar ele, por exemplo, aqui embaixo, na esquerda. Aí eu faço a fórmula para trocar esses dois. Aí agora eu só entro aqui no lugar. 1, 2, 3, 4. Aí aqui a gente só tem que fazer o branco. Então 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, tudo certo. Só esse daqui. E esse daqui ele tem que estar igual a esse, tá? Então às vezes eu dou uma olhadinha para ver qual que é a posição. Então o 1 tem que estar aqui. Então o 1 está aqui, só que ele está invertido. O 4 está certo, o 3 e o 1 estão invertidos. Então a gente tem que orientar isso. E eles estão invertidos, dá para a gente tentar fazer de qualquer forma, qualquer uma das duas orientações lá que eu já ensinei. Então, ó, 3, 4 estão certos, só preciso trocar o 1, tá? Vamos ver se vai dar certo. Vou utilizar agora com a direita. Deixo ele aqui embaixo. Utilizo a fórmula da direita, mais uma vez. Ó, deu certíssimo. E agora o 2 e tá resolvido. Vocês entenderam, gente? Então, a gente só utiliza duas fórmulas para resolver todo esse cubo. O resto é lógica mesmo. Tá? No começo, eu acho que a primeira vez que eu resolvi, eu demorei uns 15 minutos. Depois foi 8, 7. Tô tentando aí diminuir para uns 2 minutos para conseguir montar no metrô e postar aí nas redes sociais também, tá? Então é isso. Novamente, fórmula com a direita, ele gira para a esquerda e troca esses dois aqui de posição. E o buffer tem que ficar aqui em cima. E fórmula com a esquerda, ele gira para a direita e o buffer tem que ficar aqui, trocando esses dois, tá? Super simples. E depois que você pega as manhas, você consegue até fazer mais rápido, tá? Então isso é uma coisa bem legal de fazer. Certinho? Quem gostou, deixa o likezinho, se inscreve aí para eu tentar trazer mais conteúdo aí para vocês. Valeu!